Bom, pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas e a gente tinha ficado aqui com o acionamento direto, né? E eu queria retomar esse assunto aqui com vocês. Talvez alguém ainda esteja com dúvida, né, com relação a esse tipo de acionamento. É um acionamento elementar e deve ser domínio de todos vocês, certo? Então vamos recapitular aqui. Inicialmente, o que nós vamos ter aqui é a nossa fonte, onde nós vamos ter, por exemplo, um reservatório de ar, um compressor de ar, né? Então aqui esse triângulo, né, inicialmente ele indica que nós temos uma fonte de ar comprimido. A partir dessa fonte de ar comprimido, eu vou ter aqui o primeiro elemento aqui desse circuito, que é a unidade de condicionamento de ar, certo? Pode ser, por exemplo, aquele lubrefil que eu mostrei para vocês. Aqui no Fluid Sim nós temos então a simbologia simplificada daquela unidade lá, certo? Então, conectado com a unidade de condicionamento de ar, nós vamos ter aqui uma válvula, né? Ela é comandada através de um botão com retorno por mola. Ela tem duas posições e três vias, olha só, duas posições porque tem dois quadrinhos, né? E três vias porque, olha só, cada quadrinho tem uma, duas, três vias, aqui de novo, uma, duas, três vias, né? Inicialmente é uma válvula que está bloqueada, olha só, né? Então a minha linha de ar comprimido está ligada diretamente no bloqueio. Quando eu pilotar essa válvula aqui, ou seja, quando eu acionar esse botão, né, ela vai pilotar, né, e vai permitir a passagem do ar aqui em dois, né? Isso vai fazer com que o ar chegue até o nosso atuador, que é um cilindro de simples ação com retorno por mola. A força, né, promovida ali pelo ar no êmbolo, né, desse meu pistão, desse meu atuador, vai fazer com que ele se desloque para a direita, certo? Bom, ao desacionar aqui o botão, né, veja que ele tem um retorno por mola. Ao desacionar esse botão, o que vai acontecer? Né? De forma natural, o ar será acessado aqui, porque essa válvula aqui pilota e volta ao bloqueio, né? Normalmente fechado. E o ar é cessado aqui na linha do atuador, e pelo esforço da mola, o pistão retorna ao seu estado inicial, certo? Então, esse é o comando básico direto, tá? Professor, por que é um comando básico direto? Básico que, olha só, eu estou diretamente, né, acionando um botão, né, que na verdade é uma válvula, um elemento de válvula, né, e diretamente, né, o ar que passa por aquela válvula aciona um determinado atuador, que é um cilindro, né, de simples ação com retorno por mola. Tá? Então, aqui nós temos o acionamento direto. Tá? Agora, aqui nós temos como é simulado lá no Fluid Sim, né? Inicialmente o botão desacionado, né? Cilindro recuado. E aqui nós temos o botão acionado, veja só, né? Eu permito, né, a passagem do ar pela válvula, né, que no caso é o botão, e o ar, né, com sua força, né, a sua pressão, faz com que o êmbolo seja empurrado, né, deslocando para a direita. Bom, agora o que nós temos aqui, pessoal? Aqui nós vamos ter, lá eu tinha um comando básico direto, agora eu tenho aqui o comando básico indireto, né? Então olha só, eu vou ter a minha fonte de ar comprimido, certo? Aqui nós vamos ter a simbologia simplificada da unidade de condicionamento de ar, tá? Que é o nosso lubrefil. E eu vou estar ligando aqui um botão, certo? E vou estar ligando aqui a uma válvula, né? O que vai acontecer aqui? Eu vou acionar o botão, certo? Isso vai permitir com que o ar passe aqui, né? E acione essa válvula, né? Ou seja, o sinal tracejado aqui. Eu tenho então um sinal de ar comprimido que está vindo desse botão. E eu vou então comandar essa válvula. Veja só, essa válvula também é alimentada pela nossa fonte de ar comprimido. Quando eu apertar esse botão, né, eu vou comandar essa válvula e ela vai permitir a passagem do ar
que consequentemente vai empurrar o pistão e ele vai deslocar para a direita, tá? Então eu tenho aqui o comando básico indireto, quer dizer que de forma indireta eu estou acionando o cilindro aqui, né, de simples ação, através de um acionamento de um botão, né? Então eu envio o sinal desse botão para essa válvula, que por sua vez atua no cilindro, ou seja, de forma indireta, né, através do botão em uma válvula, eu faço o acionamento desse cilindro de simples ação. Então, reparem bem, né, qual seria, professor, a diferença entre o comando básico direto e o indireto. O direto eu vou ter o botão, né, conectado à minha fonte de ar comprimido diretamente no meu atuador. O indireto, né, eu vou ter um segundo elemento, que aqui no caso vai ser uma válvula, para fazer o acionamento, né? Então, entre o atuador e o botão eu terei uma outra válvula. É também um comando básico, né, por se tratar de um cilindro, né, de simples ação com retorno com mola. A gente continua sobre esse assunto na nossa próxima aula. Então, até lá.